Olá, tudo bem com você? Meu nome é Rosângela e esse é o meu canal Sou Crocheteira. E no vídeo de hoje nós vamos fazer esta linda bolsa transversal. É uma bolsa bem despojada, ela tem uma tampa bem larga, bem grande, ela tem bastante espaço, é feita com squares. A alça dela é bem comprida e bem larga também. Vamos fazer ela juntas? Então, vamos lá! Para fazer essa bolsa, nós vamos usar esses squares. São 4 squares parecidos, mas as cores foram usadas de formas diferentes. Foram usadas 4 squares, utilizando essas cores, as cores azul escuro, azul claro, bege e a cor cru também. Esses barbantes que eu usei são barbantes número 6. Estou usando também a agulha de crochê 3,5 mm, uma tesoura, uma agulha de tapeceiro, uma agulha de costura, linha de costura e também vou usar para medir uma fita métrica. Nós podemos também usar alguns marcadores. Eu uso esses marcadores aqui. Para fazer esses squares, então, eu vou fazer 3 squares de cada um desses aqui. Só tomando cuidado para modificar as cores. Se você quiser fazer os squares, todos eles com um padrão só, não modificando o lugar das cores, você pode ficar à vontade também para fazer do seu jeito. Então, eu vou fazer com vocês esse square aqui. Vamos começar, então? Eu vou fazer, então, um anel mágico. Eu seguro o meu fio aqui, dou uma volta no dedo e essa parte maior vai ficar aqui pra fora. Coloco a minha agulha aqui e puxo essa parte do barbante pra dentro do anel mágico. E dou uma laçada e puxo fazendo uma correntinha. Agora, eu posso tirar o dedo daqui de dentro e vou fazer mais 2 correntinhas. Vão ficar 3 correntinhas no mesmo espaço. Agora, eu faço mais 2 pontos altos. 1, 2. Vou fazer, então, 2 pontos de correntinha e faço mais 3 pontos altos. Faço mais 2 pontos de correntinha e vou fazer mais 3 pontos altos. 4 vezes eu vou fazer desse jeito. 3 pontos altos, 2 correntinhas. 3 pontos altos, 2 correntinhas. 4 vezes. Vou terminar aqui e já volto com vocês. Eu terminei aqui de fazer, então, as 4 vezes, olhem só. 3 pontos, 2 correntinhas, mais 3 pontos, mais 2 correntinhas, 4 vezes. Agora, eu vou fechar o anel mágico. Eu pego essa linha que ficou aqui sobrando, aquela que eu segurei aqui na minha mão, e vou puxar com força para ficar bem fechadinho o anel. Agora, eu faço mais 1, 2 correntinhas, venho aqui na primeira, segunda, na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixíssimo para finalizar. Finalizei, então, agora eu vou puxar o fio e vou cortar ele. Agora, eu pego essa ponta aqui, coloco a minha agulha aqui por dentro, do mesmo lugar que tá o ponto, coloco aqui por dentro a minha agulha e levo esse fio lá pra trás. Agora, eu vou começar a fazer a próxima carreira, e a próxima carreira vai ser no azul escuro. Venho aqui no espaço de correntinha e vou fazer 4 pontos de correntinha. 4 pontos. E depois, faço mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 3 pontos altos. Venho, então, aqui no próximo espaço de correntinha e vou fazer um ponto leque.
São 3 pontos altos. Três pontos altos, duas correntinhas e mais 3 pontos altos, todos no mesmo espaço. Venho, então, agora aqui nesse próximo espaço de correntinha e vou fazer a mesma coisa. 3 pontos altos, duas correntinhas, 3 pontos altos. Eu vou terminar, então, essa parte e já venho com vocês. Eu cheguei aqui, então, no último espaço. E aqui onde eu fiz essas 3 correntinhas, para começar a carreira, eu vou fazer nesse mesmo espaço mais 2 pontos altos, para finalizar o ponto leque. 1, 2. Eu terminando esse ponto aqui, vai ficar quase que invisível a emenda. Estão vendo só? Ficou a emenda no ponto leque. Se eu fizesse a emenda aqui do lado, como é de costume, vai ficar marcado o meu square. E se eu faço aqui, nesse cantinho, vai ficar bem certinho, não vai ficar nem aparecendo quase a emenda. Agora, eu puxo, então, o fio, corto ele e vou levar esse fio aqui pra trás. Agora, eu vou usar a cor azul claro. E eu vou fazer da mesma forma, seguro o azul claro aqui, venho aqui no espaço de correntinha e faço uma laçada. Faço, então, 4 pontos de correntinha. Fiz os 4 pontos, agora, aqui desse espaço, eu faço mais 3 pontos altos. E vai ficar desse jeito. O fio vai ficar aqui por trás, e depois, quando eu for esconder os fios, eu vou esconder ele aqui, nesse espaço. Agora, eu venho aqui, nesse espaço aqui, entre os 2 pontos leque, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, um grupinho de 3 pontos altos. Agora, faço um ponto leque aqui nesse canto. São 3 pontos altos. Duas correntinhas e mais 3 pontos altos. E vou continuar dessa mesma forma. 3 pontos altos nesse espaço aqui, entre os pontos de leque. Aqui eu faço um ponto leque. E faço isso até terminar a carreira. Eu vou terminar aqui e já venho com vocês. Cheguei, então, no finalzinho aqui, vou fazer os 2 pontos altos juntos da correntinha, para terminar o ponto leque que foi iniciado no começo da carreira. Faço esses 2 pontos, e aqui, na terceira correntinha, eu vou finalizar com um ponto baixíssimo. E vou cortar o fio. Levando ele pra trás também. Agora, eu fiz essas 3 carreiras, eu vou fazer agora a carreira no tom cru. E vou fazer da mesma forma. Puxo, então, aqui dentro da correntinha, uma laçada, e faço os 4 pontos de correntinha. Deixo aqui para esse lado os fios que eu não estou usando, para eles ficarem mais firmes, e faço mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Esse square é muito simples de fazer, é o square mais básico, é um square bem básico. Agora, eu venho aqui
Nesse espaço, faço um grupinho de 3 pontos altos. E nesse outro espaço aqui também, mais um grupinho. Quando a gente tá aumentando esses squares, a gente segue um padrão de aumento. Então, observem só. Para fazer a primeira carreira, eu fiz 4 grupinhos de 3 pontos altos. Na segunda carreira, foi o dobro. Então, foram 8 grupinhos, olhem só, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 grupinhos, dobrou. Na terceira carreira, eu já não dobro mais, eu faço mais 4. Sempre vou aumentando 4 grupinhos, olhem só. Aqui, na terceira carreira, eu fiz esses grupinhos aqui a mais. Foram 4 grupinhos de 3 pontos altos. Agora, na quarta carreira, aumento mais um grupinho. Então, ao invés de fazer o aumento com um grupinho aqui, são 2 grupinhos. E cada carreira do square, para ele seguir retinho, certinho, vai ser desse jeito, sempre aumentando 4 grupinhos. A cada carreira que eu fizer, vão ser 4 grupinhos aumentados, um grupinho de cada lado. Esse é o mais prático de fazer. Agora, eu vou fazer um ponto leque. O ponto leque é aquele que define o canto do square. Toda vez que eu quero fazer um canto, eu faço um ponto leque. Então, vai ser todo desse jeito, essa parte aqui do square. Essa carreira. Vão ser 2 grupinhos, que é um aumento. Cada grupinho desse que eu faço a mais é um aumento, para aumentar o tamanho do square. Então, vão ser 2 grupinhos de pontos altos e um ponto leque nos cantos. Vai ser sempre desse jeito. Eu vou terminar aqui, então, e já volto com vocês. Eu terminei, então, de fazer a parte com a cor cru. E agora, eu vou fazer com a cor bege, para a última carreira. Então, meu fio aqui. E vou fazer os 4 pontos de correntinha. E continuo fazendo da mesma forma. 3 pontos altos. Independente do tamanho que você fizer o seu square, você precisa aumentar os grupinhos. Se você fizer uma bolsa maior que essa, você pode aumentar somente uma carreira ou 2 de square, quantas você achar que deve, e vai ficar, aí vai ser o seu aumento, olha só. Cada carreira aumenta um grupinho. Faço aqui, então, o ponto leque. Faço 2 correntinhas e mais 3 pontos no mesmo espaço. E vai ser sempre desse jeito, olhem só. Aqui tem o ponto leque e os 3 aumentos, os três grupinhos de pontos altos. Eu vou continuar fazendo aqui agora e já volto com você. Vou fazer dessa mesma forma que eu fiz desse lado, eu vou fazer desse lado aqui também e desses outros da mesma forma. Cheguei, então, no finalzinho aqui, fiz um ponto alto, agora eu vou fazer mais um ponto alto e finalizo com ponto baixíssimo na terceira correntinha. E vou tirar esse fio.
Ficaram, então, 12 squares. Eu fiz 3 de cada um. Agora, então, eu vou juntar os squares. Então, eu pego um square de cada um. Então, eu vou emendar com a agulha de costura. Vou colocar, então, a minha agulha aqui por dentro. Eu gosto de fazer assim. Coloco aqui pelo avesso. E vou levar a minha agulha lá na correntinha. Vou passar aqui por dentro e vou deixar o fio aqui. Ele já vai ficar escondido aqui atrás. Então, eu dou um nozinho aqui. Para o ponto ficar mais firme. Dou um nozinho aqui pelo lado do avesso. Agora, eu viro ele do direito e vou colocar aqui junto com o outro. Agora, eu vou vir aqui por dentro desse outro aqui. E já vou emendar esses dois. Na correntinha, olha só. E aqui no ponto leque tem duas correntinhas. Em uma delas, aqui pelo lado de dentro, eu coloco a minha agulha. E agora, eu vou levar a minha agulha aqui de cima para baixo e aqui de baixo para cima, sobre o ponto. Venho aqui no próximo ponto e venho de cima para baixo e vou lá no outro, do outro square, de baixo para cima, um em cada ponto. E vou fazendo assim. Esse ponto é o ponto mais fácil que tem, mais simples. E em cada ponto, eu vou fazendo um ponto. Em cada ponto alto, eu faço um pontinho. Tomando cuidado para deixar sempre os pontos certinhos aqui, ó. Esse aqui é o mesmo do outro square. Dou uma reforçadinha para o ponto ficar mais firme. E vou fazer isso até juntar os dois squares todinho. Agora, eu venho aqui na correntinha e venho na outra correntinha do outro square. E dou uma puxadinha para ficar sempre o ponto bem firme. Então, eu terminei de juntar esses dois squares. Agora, eu vou juntar esses outros dois aqui. Venho aqui na segunda correntinha. Vou pegar aqui na correntinha do outro square, do terceiro square. Vou juntar aqui. E vou pegar o outro também aqui, o quarto. E venho aqui na correntinha. Vou juntar eles aqui. Depois, quando eu terminar aqui, eu vou fechar do outro lado. Agora, eu continuo aqui. Venho no próximo. Aqui sobre os pontos. Depois, eu puxo para ele ficar mais firme. Juntei aqui. Vou puxar para ficar bem firme os squares. Para não ficar soltando depois. E continuo agora fechando tudo. Juntando esses outros dois squares agora. Eu vou terminar aqui, a hora que eu chegar aqui no final, eu volto com vocês. Cheguei aqui no final. Vou levar, então, a agulha aqui pro lado do avesso. Vou dar um nozinho para finalizar. E agora, eu escondo esse fio aqui por dentro. Vou escondendo ele por dentro desses pontos que ficam aqui. Depois que eu juntar todos os
uns squares, aí eu vou esconder todos os fios. Agora, eu vou juntar aqui, da mesma forma. E agora, eu venho aqui e vou costurando aqui de uma correntinha na outra. Agora, eu venho aqui em cima do ponto e vou costurando. Da mesma forma que eu costurei do outro lado, eu vou costurar desse lado também. Eu vou finalizar, então. Quando eu finalizar, eu volto com vocês. Eu fiz, então, a emenda dos squares. Agora, eu vou esconder esses fios. Eu pego, então, os fios e passo aqui por dentro. Coloco a minha agulha aqui nesse acúmulo de pontos. Passo o fio aqui por dentro da agulha e levo ele aqui por dentro. Vou fazer a mesma coisa com este outro fio. Coloco a minha agulha aqui, passo o fio aqui por dentro da agulha e puxo. Ele vai ficar bem firme, eu corto ele. Eu vou fazer isso, então, com todos os fios. Eu sempre tomo cuidado para passar por cima de um ponto. Eu não vou colocar aqui, porque senão vai voltar da mesma forma. Então, eu pulo um fiozinho desse e coloco a minha agulha aqui. E coloco um fio na agulha e puxo ele aqui por cima. Coloco aqui de novo por cima de outro fio. Pego esse fiozinho aqui, coloco na agulha e puxo. Ele vai ficar mais firme aqui. E então, eu corto. Vou fazer isso com todos os fios. Quando eu terminar, eu volto com vocês. Eu terminei, então, a costura. Terminei de colocar todos os fios, escondi todos os fios. Então, em volta de 3 lados desses squares aqui que eu juntei, desses 4 squares, em 3 lados dele, eu vou fazer pontos altos. E em um lado, somente um lado, eu vou fazer pontos baixos. Vou fazer usando a mesma cor da última carreira aqui dos squares. Faço, então, 4 correntinhas e vou fazer um ponto leque aqui, iniciar um ponto leque. Faço 2 pontos altos e vou fazer agora um ponto sobre cada ponto dos squares. Vou fazer toda uma carreira todinha de pontos altos. Sobre cada ponto do square, eu faço um ponto alto. E eu vou continuar fazendo até chegar aqui no ponto leque. Quando chegar aqui no ponto leque, eu volto com vocês. Voltei. Não cheguei no ponto leque ainda, mas eu cheguei aqui, nessa metade aqui, na metade, entre um square e outro. Faço um ponto alto na correntinha, um ponto alto aqui na emenda, e outro ponto na outra correntinha. E assim, eu vou continuando agora, até terminar essa carreira aqui. Quando terminar aqui, chegar no ponto leque, eu volto, então. Cheguei, então, aqui no ponto leque, fiz os pontos em cima do ponto leque, e agora eu vou fazer 2 pontos altos. 2 pontos altos, 2 correntinhas.
E continuo fazendo mais 2 pontos altos nesse ponto leque. Somente 2 pontos. E agora, eu faço um ponto sobre cada ponto novamente. Fazer por toda essa carreira. Quando eu chego aqui na emenda, eu faço um ponto dentro da correntinha, um ponto sobre a emenda e outro ponto na outra correntinha. E continuo da mesma forma. Está ficando desse jeito. Olha só. Eu terminei de fazer, então, os 3 lados com pontos altos. Agora, desse outro lado aqui, eu vou fazer pontos baixos. Para isso, eu vou fazer, então, uma correntinha. Fiz um ponto de correntinha. E agora, eu vou fazer aqui, nesse ponto alto, nesse último ponto alto aqui, eu vou fazer 2 pontos baixos. Faço 2 pontos baixos aqui, um ponto baixo dentro do ponto aqui de correntinha, e vou continuar fazendo ponto baixo agora, até finalizar essa carreira aqui todinha. Vou fazer um ponto baixo, então, agora, sobre cada ponto. Eu vou fazer, então, até chegar aqui. Quando chegar aqui no último ponto, eu volto com vocês. Cheguei, então, aqui no finalzinho da carreira. Vou fazer, então, aqui 2 pontos baixos dentro dessa correntinha que eu fiz para iniciar a carreira de pontos altos. Faço 2 pontos baixos aqui. E um ponto baixo sobre a correntinha. Faço um ponto de correntinha e puxo o fio. Então, ficou desse jeito. Esse quadrado vai ser a parte da frente da bolsa. Então, em 3 lados do square, eu fiz pontos altos. E em um lado somente, eu fiz pontos baixos. Essa é a frente da bolsa. Eu emendei aqui também esses outros squares. Foram aqueles 4, que é a frente da bolsa, e esses 8 aqui. Com esses 8 squares, eu vou fazer a parte de trás da bolsa e a tampa dela. Esses 4 que eu emendei primeiro, vai ser a frente da bolsa. Essa é a frente, aqui a parte de trás, já emendada com a tampa da bolsa, que vai ficar desse jeito aqui. Aí, agora, eu vou fazer, então, uma carreira em volta de todos esses squares aqui. Eu vou fazer, como eu fiz aqui, essas carreiras em volta desses quatro primeiros, eu vou fazer a carreira em volta dos 8 também. Mas agora vai ser somente carreiras de pontos altos. Eu vou começar, então, de um lado, dentro da correntinha do ponto leque. Coloco a minha agulha. E puxo uma laçada aqui pra dentro e vou fazer 4 pontos de correntinha. E faço mais aqui, mais 2 pontos altos. 1, 2 pontos altos. E vou continuar fazendo sobre cada ponto agora, um ponto alto. Eu vou continuar aqui e já venho com vocês quando eu terminar, quando eu finalizar. Eu terminei, então, fiz os pontos altos em volta de todo esses 8 squares. Vou finalizar, então, aqui. Corto o fio. Trouxe, então, o fio pra trás. Agora, eu vou dividir esse fio
em duas partes. Divido ele ao meio. E agora, eu vou passar uma parte do fio aqui por trás de um fiozinho aqui do ponto, uma parte do ponto. Dou um nó. E vou esconder esse fio. Então, eu faço isso usando agulha de tapeceiro. Coloco a agulha aqui por dentro dos fios que estão aqui atrás. Coloco ela aqui, puxo esses fios, coloco dentro da agulha. E vou passar aqui por dentro. Cada vez que eu passar o fio por dentro, eu venho e corto o que está sobrando do fio. Eu vou fazer isso, então, com todos os fios que tem aqui. Assim que eu fizer isso com todos os fios, eu volto com vocês. Agora que eu já terminei de fazer todos esses pontos em volta dos 8 squares, tirei os fios também de trás. Agora, nós vamos fazer uma faixa. Essa faixa vai ficar na lateral da bolsa. Ela vai ficar em toda essa lateral, olha só. Para isso, vamos fazer, então, uma correntinha com 115 pontos. E vou usar o fio bege para fazer essas correntinhas. Vou fazer, então, essa correntinha e já volto com vocês. Agora, eu vou fazer aqui pontos baixos. Pulo, então, 2 correntinhas e venho aqui na terceira correntinha e vou fazer um ponto baixo. E agora, eu vou continuar fazendo pontos baixos durante toda essa carreira aqui. Vou fazer usando essa mesma cor, essa primeira carreira. Eu vou fazer, então, aqui. E assim que eu finalizar, eu volto com vocês. Eu fiz, então, a primeira carreira na cor bege. Vou tirar o fio. E agora, eu vou usar a cor cru. Vou usar todas as cores que eu usei para fazer os squares, eu vou usar nessa faixa aqui também. Então, agora, eu vou fazer, para eu fazer todas do lado do direito, eu vou começar aqui novamente, lá onde eu comecei a fazer a carreira de pontos baixos. Eu vou começar, então, sobre a correntinha aqui. Aqui é o primeiro ponto, eu vou vir aqui na correntinha, nas 2 correntinhas que eu virei para fazer o ponto. Coloco, então, meu fio por aqui, vou fazer um ponto de correntinha e vou continuar fazendo aqui pontos baixos. Vou escondendo o fio aqui por dentro já. E vou fazer uma carreira de pontos baixos na cor cru agora. Assim que eu terminar a carreira, eu volto com vocês. Eu terminei de fazer a segunda carreira e agora eu vou tirar o fio. Vou começar, então, a fazer a outra carreira. Vou fazer, então, agora com azul claro. Eu seguro, então, o meu fio aqui na minha mão. Venho aqui nessa primeira correntinha. E vou fazer um outro ponto de correntinha aqui dentro. Puxo uma laçada e faço um ponto de correntinha. Seguro o meu fio aqui e agora eu vou fazer mais uma carreira, agora com a cor azul claro. Então, agora, eu vou fazer essa carreira aqui. Quando chegar lá no finalzinho, quando chegar lá no final da carreira, eu volto com vocês. Cheguei aqui, então, no final da carreira, faço um pontinho de correntinha e corto o fio. Agora, eu vou usar o fio azul escuro. Olhem só como está ficando.
Vou começar, então, aqui, coloco aqui na correntinha, puxo uma laçada e faço um ponto de correntinha e continuo fazendo aqui um ponto baixo sobre cada ponto baixo. Eu tô fazendo desse jeito porque eu estou fazendo com cores diferentes e eu achei que já que eu tenho que cortar os fios, eu vou fazer então todas as carreiras com o ponto do lado do direito. Mas se você preferir, você pode fazer de uma cor só, se você quiser, e daí não tem a necessidade de fazer tudo do direito. Você pode fazer os pontos indo e voltando. Que aí vai ficar um ponto do direito, uma carreira com pontos do direito e uma carreira com ponto do avesso. E também vai ficar muito bonito. Vou fazer, então, essa carreira na cor azul escuro e depois eu vou repetir as outras cores. Vão ser 7 carreiras ao todo. Eu vou finalizar, então, aqui essa faixa e já venho com vocês. Eu terminei, então, de fazer a faixa que vai ficar na lateral da bolsa, ficou assim. E agora, ela ficou com essas pontas aqui. Eu vou pegar essas pontas, então, e vou esconder elas todinhas aqui por trás do trabalho. Eu vou virar, então, vou pegar a minha agulha de tapeceiro, coloco ela aqui por trás dos pontos. Coloco a linha dentro da agulha. E vou puxar aqui pra dentro. Então, eu posso cortar o fio. Eu vou fazer isso com todos os fios. Vou esconder todos eles. Assim que eu terminar de fazer isso com todos os fios, eu volto com vocês. Escondi os fios que estavam aqui. Eu vou costurar ele nesses squares que eu emendei os 4 juntos, que eu disse que seria a frente da bolsa. Aqui onde eu fiz os pontos baixos, vai ser a parte de cima da bolsa. Então, eu não vou emendar aqui, vou emendar apenas nas laterais e no fundo, que vai ser o fundo da bolsa. Vou começar, então, a costurar aqui junto com vocês. Para iniciar a costura, eu fiz algumas marcações aqui de onde vão ser as costuras, para não ficar uma parte maior que a outra. Eu vou começar a costurar, então, para baixo de onde eu fiz os pontos baixos aqui. Então, eu vou começar nesse ponto. Vou começar aqui e vou levar lá no primeiro ponto. E vou costurando, então, ponto por ponto. Até chegar aqui nessa emenda onde tem o ponto leque. Estão vendo? Eu vou fazer a costura até aqui. Vou costurando do mesmo jeito que eu costurei para emendar os squares, eu vou costurar aqui também. Ponto por ponto. Eu vou costurar, então, quando chegar aqui, eu volto com vocês, porque aqui eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu costurei, então, aqui até a marcação. E agora, aqui onde tem essas duas correntinhas, eu vou vir aqui, vou costurar nesse próximo.
E vou vir na segunda correntinha também, vou voltar no mesmo ponto. Agora, eu venho, então, no próximo ponto e continuo. Eu fiz assim para poder ficar mais uma curvinha mais bem feita aqui. Continuo, então, fazendo nos outros pontos da mesma forma que eu estava fazendo, até chegar lá na outra curva, na outra volta. Aqui no, vou fazer todo o fundo da bolsa agora, até chegar aqui. Quando eu terminar, eu venho com vocês. Eu cheguei, então, aqui na outra ponta. Vou aqui na correntinha, vou levar aqui nesse ponto. Aí, eu venho na outra correntinha e vou levar no mesmo ponto. E agora, eu venho sobre o ponto e continuo fazendo a costura. E vou costurando agora até chegar lá no final. Até aqui no outro lado. Vou terminar, então, aqui e já venho com vocês. Eu terminei, então, de costurar aqui. Cheguei aqui no finalzinho. Vou fazer, então, um nó. Vou dar um nó aqui. E vou tirar esse fio. Agora, eu vou emendar a outra parte. Vou emendar o fundo da bolsa, que é esse aqui. Vou emendar o fundo da bolsa na parte da frente. Para emendar a parte da frente aqui no fundo da bolsa, na parte de trás da bolsa, eu vou marcar aqui o ponto que ficou bem aqui no meio, entre a tampa e a parte de trás da bolsa. Eu vou marcar aqui, então, esse ponto que ficou bem aqui entre os squares, tá vendo? Entre a emenda dos squares. Então, vou colocar aqui nesse ponto para marcar onde eu vou começar a emendar essa parte nessa outra aqui, a parte da frente com a parte de trás. Então, aqui eu vou colocar a emenda aqui. Vou emendar aqui, vou juntar todos com o marcador. Assim que eu terminar de juntar, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Eu coloquei os marcadores, então, para eu saber os pontos, o lugar certinho que vai ficar os pontos. Apesar de estar as carreiras corretas, eu tenho que marcar porque, às vezes, posso pular um ponto, né? E aí, estando marcado, fica bem mais fácil. Agora, eu vou costurar aqui essa parte do fundo da bolsa na parte da frente. E olhem só, aqui vai ser a tampa e essa aqui é a parte da frente, a lateral e a parte de trás da bolsa. Eu vou costurar ela todinha e já volto com vocês. Eu fechei toda a bolsa, então, costurei todinha ela aqui por dentro. Agora, eu vou fazer uma carreira em volta da tampa da bolsa. Vou fazer uma carreira em azul escuro. Vou colocar, então, o fio aqui. Vou fazer um ponto de correntinha. E vou continuar fazendo aqui em cima de cada ponto, eu vou fazer um ponto baixo. Esse é um acabamento. Vou fazer um ponto baixo usando a cor azul escura por toda a tampa da bolsa.
Eu vou fazer aqui, então, por toda essa volta, os 3 lados da tampa da bolsa, e já volto com vocês. Eu terminei, então, de fazer todo esse barrado na tampa da bolsa, agora eu vou esconder esses fios aqui. E para esconder ele, eu levo ele aqui para trás. Puxo ele para trás. Vou pegar ele, vou dividir ele ao meio. Ele tem 6 fios, eu divido 3 fios para cada lado. Passo uma das partes por dentro de um pontinho aqui de trás. Puxo uma das partes para trás. E agora eu dou o nozinho, para ficar mais firme essa emenda. E agora, depois que eu dou o nozinho, eu vou esconder esses fios. Pego, então, a minha agulha de tapeceiro, passo ela por dentro dos pontinhos aqui no avesso da bolsa, no avesso da tampa. Passo os fios por dentro da agulha. E aí, eu puxo. E depois eu posso cortar esse fio. Eu vou fazer isso com o outro lado também. Tiro, então, os fiozinhos que estão sobrando. E eu vou fazer isso do outro lado e já volto com vocês. Agora, eu vou fazer a alça da bolsa. E para isso, eu fiz uma correntinha de 120 centímetros, 1,20 m. E vou fazer ela todinha em pontos baixos. Então, eu pulo 2 pontos, no terceiro ponto eu começo a fazer o ponto baixo. E eu vou fazer ponto baixo por toda essa correntinha, até chegar na outra extremidade da correntinha. Vai ser ponto baixo. E eu vou continuar fazendo aqui, quando eu chegar lá no final eu volto com vocês. Eu cheguei, então, aqui do outro lado, e agora eu vou fazer pontos baixos novamente. Vou voltar fazendo ponto baixo. Cada ponto baixo, eu vou fazer um ponto baixo sobre ele até o final dessa carreira. Eu vou continuar fazendo aqui até chegar lá do outro lado e já volto com vocês. Eu cheguei aqui, então, na terceira carreira de pontos baixos, e agora eu vou voltar fazendo pontos baixos de novo. Coloco a minha agulha aqui no primeiro espacinho e faço o primeiro ponto. E vou continuar fazendo os pontos baixos. Durante toda essa carreira, eu vou fazer pontos baixos também. E eu vou fazer isso por 7 carreiras. Vão ser 7 carreiras de pontos baixos. Como eu fiz a lateral da bolsa com 7 carreiras de pontos baixos, na alça também vai ser a mesma coisa. Então, eu vou fazer aqui as 7 carreiras e assim que eu terminar, eu volto com você. Eu terminei, então, de fazer a alça da bolsa, fiz as 7 carreiras e agora eu vou costurar ela aqui do lado, na lateral da bolsa, onde eu fiz a faixa da bolsa. Eu vou costurar, então, agora a alça. Eu ergui um pouco aqui a câmera para mostrar para vocês como que vai ficar. Eu vou costurar a alça aqui, desse lado, e a outra parte da alça eu vou costurar do outro lado, na lateral, onde eu fiz aquela faixa da bolsa. Então, vai ficar desse jeito aqui, olhem só. Eu vou pegar, então, agora a minha agulha de tapeceiro e vou costurar aqui, vou costurar, então, pelo lado do avesso. Eu costurei a alça da bolsa, mas eu esqueci de apertar de volta o botão do celular que estava gravando,
e não consegui gravar para vocês essa parte. Mas foi uma costura simples que eu costurei com a agulha de tapeceiro, tomando cuidado para não ultrapassar do lado do direito. Para fazer o forro da bolsa, eu coloquei o tecido embaixo, coloquei a bolsa em cima e cortei o tamanho, um retângulo, no tamanho total da bolsa. E costurei as laterais e também costurei a abertura em cima da bolsa, fiz uma bainha e fiz o fundo dela também. Virei, então, o forro pelo avesso e agora vou colocar ele dentro da bolsa para poder costurar ele aí dentro. E olhem só, ficou desse jeito. E agora eu vou poder costurar ele. Vou pegar uma agulha de costura e a linha na cor do crochê ou na cor do forro. Para costurar, então, eu vou colocar a agulha aqui por dentro da bolsa, por dentro do forro, e vou costurando na bolsa e no forro. Vou dando pontos, são pontos invisíveis. Ele vai ficar escondido aqui por dentro da bolsa. Coloco a agulha aqui nessa, onde tem a dobrinha, coloco a agulha aqui onde tem a dobrinha da bolsa. Dou um ponto, vou lá na bolsa, no crochê da bolsa, e dou um outro ponto. Eu dobrei a linha em 4, ficou 4 fios, ficaram 4 fios na agulha. Dou um ponto, então, no forro, e outro ponto lá na bolsa. Eu vou costurar em volta daquele ponto baixo que eu fiz, da carreira de ponto baixo, na frente. Vou costurando aqui. E aqui. Vou fazer isso por toda a bolsa. Por toda a volta do forro e da bolsa. Assim que eu terminar, eu volto para mostrar para vocês como ficou nossa bolsa. Eu terminei, então, de colocar o forro da bolsa. Ficou desse jeito, então, a bolsa, olhem só. Com o forro colocado. Aqui a tampa da bolsa. A alça ficou bem grande, dá pra usar ela na transversal. Essa é a lateral da bolsa. O fundo. Ela ficou bem grande, ficou de um tamanho bom. Um tamanho muito bom. Olha só. Ficou bem grande. Eu vou medir o tamanho dela, então, para vocês verem. Ela ficou com 30 centímetros por 26. 30 por 26. 30 de largura, 26 de comprimento. A tampa da bolsa. A alça. E a nossa bolsa ficou assim, uma bolsa transversal muito bonita, grande, bem espaçosa, com forro, cabe bastante coisa aqui dentro. Então, se vocês gostaram da bolsa, eu peço que vocês curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, se você ainda não for inscrito, ativem o sininho. Espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, gente. Um beijo, até nosso próximo trabalho. Muito obrigada!